seja sempre um lugar de comunhão, onde os profetas do Senhor sejam bem-vindos, que haja provisão da minha mesa e saúde entre os meus, e que a minha casa também seja a casa de Deus. Boa noite! Boa noite! A graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos juntos mais uma vez para louvarmos ao Senhor e aprendermos de Sua palavra. Esse é o mês de maio, é o nosso mês da família. Família, lugar de refúgio. Estamos buscando na palavra de Deus as orientações para que os nossos lares continuem sendo lugar de apoio, segurança e proteção. Vamos dar continuidade nessa noite no nosso estudo no livro de Provérbios. Um manual de sabedoria para a família. Muito bem, eu quero convidar você então, para que possa agora pegar a sua Bíblia e no livro de Provérbios, no capítulo 1, nós vamos ler dos versos 7 a 10. Também vou ler o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Meu filho, ouve a instrução de teu pai e não desprezes o ensino de tua mãe, pois serão como uma coroa de graça para a tua cabeça ou colares para o teu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não permitas. Verso 15. Meu filho, não sigas o caminho deles, desvia-te de suas veredas. Estamos caminhando no livro de Provérbios. Provérbios é um livro que tem como foco a sabedoria e estamos em busca de sabedoria para melhor lidarmos com a nossa família. Há uma pergunta que esse texto vai nos propor. Qual a diferença entre o sábio e o insensato? O sábio teme a Deus e anda segundo os conselhos da sua palavra. Sabe que terá que prestar contas a Deus de todos os seus atos. Já o insensato, ele despreza a sabedoria e a instrução do Senhor. São aqueles que se julgam mais sábios do que Deus e por isso traçam o próprio caminho. Interessante observar que o insensato pensa
não ter nada mais para aprender, enquanto que o sábio sabe que não sabe tudo. Provérbio capítulo 14, no verso 16, assim: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo é arrogante e confia em si mesmo. Nessa introdução que estamos fazendo hoje, o verso 7 fala do temor do Senhor e vai colocar o temor do Senhor como o princípio do conhecimento. Quando falamos do temor do Senhor, trata-se de um profundo respeito, uma aproximação com seriedade, ao contrário da indiferença. Então, aquele que teme ao Senhor, ele se aproxima de Deus, né? E aproxima com seriedade, com respeito, com devoção, com gratidão. Ele não é indiferente ao Deus Todo-Poderoso. É o maior freio moral que nós podemos ter na vida, o temor do Senhor. Um exemplo bíblico que nós temos foi até objeto da nossa última reflexão aos domingos, o José do Egito. Quando ele então foi tentado a praticar um ato pecaminoso com a mulher do Potifar, ele rapidamente, o que ele faz? Ele diz: eu não posso cometer esse mal contra o meu Deus. Está lá em Gênesis, no capítulo 39, no verso 9. Ele temia o Senhor e por isso foi bem sucedido. Dr. Russell Shedd, ele vai falar sobre o temor do Senhor, explicar o que é o temor do Senhor da seguinte maneira. Ele disse: não se trata de medo. O temor do Senhor é o culto divino, é reverência, é atenção respeitosa, é confiança filial, é a observância dos preceitos divinos em gratidão por sua misericórdia para a maior glória do seu nome. Aí um exemplo interessante é a questão do relacionamento entre pai e filho. Aquele filho que ele então admira o seu pai, ele respeita o seu pai, então ele confia nas palavras do seu pai, ele para ouvir o seu pai, né? Por quê? Porque ele tem essa relação de intimidade com o seu pai. Quando fala do temor do Senhor, o provérbio vai dizer que é o princípio do conhecimento, quer dizer que é a base. A base é a fonte. E isso tem a ver com a cosmovisão, com a visão da vida, né? Então aquela pessoa que teme ao Senhor, que tem uma vida de reverência ao Senhor, ela faz disso a sua base. Então tudo aquilo que ela vai fazer na sua vida e na sua família, está lá. A base, que é Deus, os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor, o manual do Senhor para a vida, que é a palavra de Deus. Então, resumindo esse momento aqui, nós temos que entender que o segredo da sabedoria está em levar Deus a sério, ou levar Deus realmente a sério. É muito importante entendermos isso. Daí vem a nossa sabedoria. Se pegarmos esse verso 7 na Bíblia Viva, lá tem uma pergunta que diz o seguinte: mas como é que um homem se torna sábio? E aí no mesmo versículo vem a resposta na versão Viva: respeitando e obedecendo o Senhor. E aí você vai me reportar lá para Eclesiastes, finalzinho do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13, onde Salomão vai dizer que temer a Deus e observar os seus mandamentos, esse é o dever de todos os homens. Então, na visão de Salomão, o propósito da existência humana é temer a Deus. Então, se você não teme a Deus, se você não reverencia Deus, se você não leva a Deus a sério, sua vida, na verdade, tem alguma coisa errada, então é preciso fazer esse acerto. Por que ele talvez pensava assim? Porque a nossa tendência é levarmos as coisas do nosso jeito. E isso também influencia, isso vai também ser uma verdade na vida em família. A nossa tendência é querer educar os filhos do nosso jeito, é querer ter o relacionamento conjugal do nosso jeito, fazer do nosso jeito. Mas isso não é bom. O próprio profeta Isaías vai fazer um alerta. Ele diz o seguinte: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Isaías capítulo 5, verso 21. Então não é um bom caminho tentar fazer do nosso jeito, né? Aí Provérbios tem algumas outras questões importantes que a gente pode considerar nesse momento. Por exemplo, Provérbios 13, 20. Diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Temos também o 15, 12, que diz o seguinte: o que zomba não gosta de quem o repreende, nem procura os sábios. E o 15, 31 nos diz: quem escuta as advertências da vida terá morada entre os sábios.
esse olhar para a vida, né? Muito dos erros, né, que a gente observa, às vezes até na própria família, falta de percepção da vida. Porque ao vivermos os nossos dias, é preciso a gente olhar. Nós temos os bons exemplos, podem ser observados e seguidos, e nós também temos os maus exemplos. Né? Os grandes líderes dizem que em liderança a gente não aprende com o que é ruim, né? A gente deve observar aquilo que é bom. Mas quando a gente fala da vida como um todo, você não precisa repetir uma história ruim em família. Basta você observar que aquilo não deu certo, para que você vai repetir essa história? Por um outro lado, você tem exemplos maravilhosos de pessoas que acertaram. E muitos desses exemplos, positivos e negativos, estão aqui na Palavra de Deus e nós podemos fazer uso então do manual para a família. Aliás, o pessoal fala assim, a família não vem com manual de instruções, a família do ímpio, a família do cristão, a família do servo de Deus tem sim manual de instruções. Que manual é esse? A Bíblia. A nossa Bíblia Sagrada. Então é muito importante pensarmos assim. Interessante que lá em Deuteronômio no capítulo 6, os versos 5 a 7, o foco são os pais. Né, que eles têm que temer a Deus e orientar os filhos, andando pelo caminho, né, levantar, ou seja, sempre orientar. Quando você lê aqui o início de Provérbios, o foco parece estar nos filhos, né, naquilo que os filhos precisarão fazer. E é muito interessante isso. E nesse alerta aos filhos, há até no título que nós temos aqui, em cima do verso 7, diz, cuidado com os pecadores. Então, o conselho de provérbio ele vai na direção dos filhos e basicamente vai encaixar com o 5º mandamento, que vai dizer, honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, verso 12. Então, meu filho, ouve a instrução de teu pai e não despreze o ensino da tua mãe, pois serão como uma coroa de graça para a tua cabeça ou colares para o teu pescoço. E aí você então vê esse alerta aos filhos para que ouçam, né, os seus pais. E aí vem coroa e colares, que são imagens que remetem ao quê? A uma honra, a beleza. Então o filho obediente aos pais será recompensado pela própria vida. E a gente vê isso na prática, né? Filhos bons, filhos que atentam para o que os pais dizem, eles são bem-sucedidos. E os pais, eles são o quê? Uma autoridade construída por Deus na vida dos seus filhos. Então, quando os filhos se revoltam contra os seus pais, de uma certa forma, eles estão se revoltando contra o próprio Criador, contra o próprio Deus que colocou esses pais na vida dos filhos. E aí eu vou lembrar um provérbio que nós vimos no nosso último estudo, que é o capítulo 20, o verso 20, que diz, quem amaldiçoa pai ou mãe terá a sua lâmpada apagada e ficará nas mais densas trevas. Né? Então não é um bom caminho para a vida ir contra, se levantar contra, se revoltar contra os pais. Precisamos honrá-los, é o que a Bíblia diz. E aí, o verso 10 diz, meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não permitas. E o 15, meu filho, não sigas o caminho deles, desvie das suas veredas. Aqui nós observamos um alerta muito importante para os filhos, principalmente para os nossos jovens, para os adolescentes. Preste atenção, as más companhias corrompem. E nós temos que tomar cuidado com isso. Os filhos devem se preparar para as seduções que encontrarão no caminho. Os pecadores que estarão na sua caminhada em rumo à maturidade, à construção da sua vida. Lembremos então do Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Precisamos então lembrar que há pessoas, sempre haverá, né? Pessoas na nossa caminhada que serão usadas pelo inimigo para nos desviar da vontade de Deus, nos conduzindo para o pecado. E o pecado ele é sempre colocado como algo atraente, algo agradável. Provérbio capítulo 29, verso 8 diz que os zombadores tumultuam a cidade, mas os sábios evitam a ira. Né? Então, você sempre vai ter as pessoas no seu caminho. O que o sábio faz? Ele desvia, ele sai. Falando sobre pecado, o reverendo Hernandes Dias Lopes ele vai dizer que o pecado é uma fraude, é bastante enganoso, promete felicidade e traz desgosto, promete liberdade e escraviza, promete vida e mata. Os pecadores não se contentam em caminhar sozinhos, né? Então estarão sempre tentando aliados para que com eles pequem. Então você precisa sair disso, filho. Preste atenção que o texto de Provérbios está lhe dizendo. E aí, finalizando, um alerta aos pais, porque muitas vezes
os pais, eles criam os filhos com muito amor, com muita proteção, mas despreparados para os ataques dos que correm para o mal. Então, ao criar os nossos filhos, não adiantará super protegê-los, né? É interessante, né? Na palestra que a gente estava vendo outro dia aqui em casa, uma psicoterapeuta dizendo, né? Quando você trava o seu filho, né? E você cria ele travado ali, você não vai deixar sair para nada, mas um dia eles precisam sair, e aí eles vão sair e não vão voltar. Agora, se no processo de instrução você protege, mas você deixa ele ir e você traz ele de volta, ele sempre vai voltar e buscar. Então nós temos que criar filhos de forma que eles aprendam a lidar com os desafios. E aí Provérbios, capítulo 22, verso 6. Ensina ou instrui a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Não é instruir no seu caminho, não é instruir naquilo que você acha, é instruir no que Deus tem para eles, no caminho do Senhor. E aí eles vão lembrar disso por toda a vida. Tenha certeza disso, ok? Isso é muito importante, alertar aos pais. Não basta dar amor e proteção, é preciso preparar os filhos para lidar com os embates da vida, com aqueles que conviverão com eles, que muitas vezes tentarão arrastá-los para o pecado, para distante de Deus. Vamos continuar então os conselhos para os pais, através de outros provérbios que nós separamos aqui para relembrar com vocês. O 23:13 diz: não retires a disciplina da criança, pois se a castigares com a vara, ela não morrerá. Precisamos disciplinar nossas crianças. 19:18 diz: corrige teu filho enquanto há esperança, mas não chegues a ponto de matá-lo. Então procurar deixar passar a ira, né? Aquela situação nervosa, quando o filho te irrita muito, e corrigi-lo com amor, mas não deixar de corrigir, não deixar de disciplinar. O 17:6 diz: os filhos dos filhos são coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos filhos. Que sejamos nós, pais, orgulho para os nossos filhos. E aí nós coroamos os nossos pais com os nossos filhos. E diz aqui, né, que os netos são a coroa dos avós. Então que possamos sempre recompensar, conforme a vontade de Deus, os nossos pais com os nossos filhos. Então coroaremos os idosos. A gente lembra lá do Salmo 128, né? Que Sim. Um dos privilégios daquele homem que teme ao Senhor seria ver os filhos dos seus filhos. E quando fala da coroa, né? Você fica imaginando assim, a coroa que é um adorno, né? É algo que mostra, assim, a pessoa que usa a coroa é reverenciada. E é o que você vê muitas vezes na prática, né? A vovozinha, o vovozinho com seus netos é muito bom. Ainda vamos destacar aqui alguns provérbios nessa mesma direção. Diz assim, o 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. É um alerta, né? Ou seja, você não pode deixar um filho crescer sem orientação, sem disciplina, entregues, né? Porque possivelmente vai envergonhar não só a mãe, né? A família, a todos, por falta de repreensão e sabedoria. O outro provérbio é o 29:17, que diz: corrige teu filho e ele te dará descanso. Sim, ele agradará o teu coração, né? Não é fácil corrigir, né? Ainda mais quando eles são pequenos, você chama a atenção, eles choram, os pais sentem muito, mas é necessário. A correção verbal, a palavra amiga, a palavra paterna ou materna, né? Falei até palavra amiga, né? Às vezes a gente quer confundir um pouco amizade com paternidade e maternidade, não é um bom caminho. Então, corrigir com sabedoria, isso é importante, muito importante para os filhos. E ainda Provérbio 19:19, diz assim: o homem genioso tem de sofrer o castigo, pois se o livrares, terás de fazê-lo várias vezes. Olha aí, né? Isso é bom. Aqueles filhos meio alterados, que ficam fazendo aquilo que os pais dizem para não fazer, ele precisa ser castigado, né? E você entenda bem esse termo castigar como um ato de correção, como um ato de sabedoria. Para corrigir os filhos precisa ser sábio, né?
e num bom momento. E ainda que não seja a nossa correção, a dos pais diretamente, né? Mas que ele sofra o castigo, então, por ser genioso, por ser teimoso, e que a gente, então, não procure livrá-lo daquela consequência. Aí lembro da escola, né? Onde muitas vezes, por deixar de fazer o exercício de casa ou por indisciplina na sala de aula, muitas vezes o mestre, que é a autoridade na sala, vai lá, dá uma admoestação, e muitos pais que não são sábios, o que eles fazem? Eles se revoltam contra aquela disciplina dentro da sala de aula, disciplina sábia muitas vezes dos professores, que os pais não aceitam. E aí, o que diz o texto? Vai ter que ficar fazendo isso sempre, passando a mão na cabeça de um filho rebelde. Exatamente. Separamos 2 aqui para os filhos. Já ouvimos bastante aqui na introdução sobre os conselhos dados aos filhos. Mas vamos lá, o 29:1 diz: quem persiste no erro, depois de repreendido várias vezes, será destruído de repente, sem que haja cura. Então, filho, fica aí o conselho de Salomão e o nosso aqui ratificando, né, este conselho. Ouça logo a correção e mude seu caminho, mude suas atitudes e seja então disciplinado pela correção. Agora nós vamos ler um provérbio que tem 2 maneiras de você pensar nele. Você vai pensar em uma propriedade muito grande, terras e terras. Então os pais chegam, eles separam aquela terra entre os seus filhos. Então eles vão lá e põem os marcos, né, a cerca. Então cada um vai ter o seu pedaço. Esse é um ponto de ver. Um outro ponto que nós podemos pensar nesse provérbio é em relação aos princípios que os nossos pais nos ensinam, né? Ou os limites que muitas vezes são colocados para os filhos. E aí o texto vai dizer o seguinte, Provérbios 22:28. Não remova os marcos antigos que teus pais fixaram, né? Então você imagina lá na divisão das terras, se cada filho quiser chegar a cerca para o seu lado, ou, aliás, para o lado do irmão para ficar com mais terra, vai dar confusão, vai dar briga em família. Por um outro lado, se aquilo que os nossos pais nos ensinaram, nós fizermos ouvir de mercador e esquecer e não dermos valor. Não é bom, vamos ser insensatos se assim procedermos. Boa. Temos ainda aqui alguns outros provérbios que separamos e bem práticos para boa convivência. Boa convivência com a vizinhança, né? Porque faz parte ali do nosso dia a dia, e boa convivência com os nossos familiares ou mesmo dentro da nossa própria casa. 25:17, relacionado aos nossos vizinhos ou familiares. Não sejas frequente na casa do teu próximo, senão ele se cansará de ti e te detestará. Não precisa falar mais nada, né? Então, uma visita, muito bom, mas ir constantemente à casa do nosso próximo, seja um familiar, seja um vizinho, não vai fazer bem e aquilo vai incomodá-lo, ainda que ele não diga. 26:17. Quem se intromete em questão alheia é como quem pega um cão pelas orelhas. O que acontece quando a gente pega um cão pela orelha? Vai morder. Né? Então, a questão alheia, você não conhece a situação, não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu antes, né? Não sabe com quem está a razão. Então, é melhor se calar e não se intrometer na questão alheia. Quem vive isolado busca seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Já falei esse versículo na semana passada, estou aí voltando com ele, porque a importância de convivermos, de interagirmos, de nos relacionarmos com os nossos vizinhos, com os nossos familiares. Eu ouvi muitas vezes esse provérbio já na nossa relação conjugal, né? Várias vezes esse provérbio veio aqui nas nossas conversas em relação ao isolamento, não é bom. Provérbio 27:14 diz assim: bendizer o amigo em voz alta, logo cedo será tido como maldição. Estranho, né? Ué, qual o problema de alguém bendizer o outro logo cedo? E aí a gente vai pensando assim, né? Ou em voz alta, né? Aí a gente vai ficar pensando assim, né? Qual o problema disso aqui? O problema é que geralmente pela manhã você dá um bom dia para a pessoa, calmo, manso, né? E a coisa vai acelerando durante o dia. Não é normal você encontrar a pessoa e a pessoa já vir gritando, falando alto. Então, eu estava lendo um pouquinho sobre isso. Não é apenas o que dizemos que importa, mas também como, quando e por que dizemos. Então, talvez esse provérbio está nos chamando a atenção para isso.
há o momento certo do elogio, há o momento certo de falar mais alto, de brincar com o outro, né? Então não é normal. Então um alerta para aquele tipo de pessoa que sempre que você encontra, ele fala algo que não tem nada a ver, né? E muitas vezes ele está se promovendo em alguma coisa nesse sentido. Provérbio 26, 18, 19 diz: como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o próximo e diz: fiz isso de brincadeira. Meus irmãos, devemos anotar isso, porque muitas pessoas são magoadas, machucadas, e hoje fala-se muito em bullying, né? Quantas crianças sofrem, mas não só crianças, né? E hoje bullying na internet é o que muito acontece. É uma brincadeira, né? Temos que tomar cuidado, né? Porque nem todas as pessoas aceitam tais brincadeiras. Então, muito cuidado com essa relação, né? Do que se fala, porque às vezes pode ir mal com o outro. Desculpa, foi brincadeira. Então isso vai nos afastando das pessoas, pode provocar profundas mágoas no outro. E ainda Provérbio 27, 10 que diz: não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem mudes para a casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mas vale um vizinho por perto do que um irmão que está longe, né? Quanta coisa boa aqui, né? Primeiro, valorizar os amigos dos seus pais, né? Esses que, de uma certa forma, contribuíram para você existir. O provérbio está dizendo que você não deve abandonar. Esteja atento quem são esses. Também não abandone seus amigos. O próprio provérbio vai dizer que amigos mais chegados que irmãos, né? Precisamos atentar para os amigos. Na hora da adversidade, eu falo assim, não vai para casa do teu irmão, não, né? Olha lá, mas vale um vizinho por perto. Então, de repente, tem alguém ali do lado que pode te dar uma orientação. Aí você sai, vai distante, vai ficar longe do problema, vai fugir do problema. Não é bom, né? Não é bom que isso aconteça. Então, eu vejo dessa forma, essa orientação podemos aplicar na nossa família assim. Você tem um problema? Sabe que tem alguém perto que pode te ajudar? Por que você vai pegar a sua mala e vai para casa do seu irmão? Você vai levar o problema para casa do seu irmão. Então é melhor procurar alguém que possa te ajudar. Sempre tem alguém próximo que pode nos dar uma boa orientação. E é bem interessante esse não abandonar o amigo do teu pai também, né? E nós podemos tirar por nós. Os filhos dos nossos amigos nós amamos. Amamos como amamos os nossos amigos. Então, se eles precisarem de alguma coisa, estaremos prontos a ajudá-los. Então, certamente, somos também considerados, respeitados e até amados por aqueles nossos, né? Os amigos dos nossos pais. Então isso é bem interessante também para que a gente esteja atento aos nossos próprios amigos e aos amigos que os nossos pais fizeram, porque certamente temos um bom conceito no pensamento deles. E para terminar, eu peguei emprestado um conselho de um outro livro que não é de Provérbios, é o livro de Eclesiastes. Mas é o mesmo autor, é um conselho de Salomão. E é um versículo, dois conselhos, 2 versículos, que eu particularmente gosto muito. Não escutes todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo criticar-te. Pois tu sabes que muitas vezes criticastes outros. Tá dito, né? Então isso é importante para uma boa convivência. Não dê ouvido a tudo que se diz. Certas coisas, tape os ouvidos, não leve em consideração. E o porquê já foi dito, né? Já foi dito pelo grande sábio Salomão. E por hoje nós vamos ficando por aqui, né? Provérbios, um manual de Deus para a sua família, para a nossa família. E nós, na verdade, estamos aqui provocando vocês. Porque o teu desafio é em casa, né? Pegar o livro de Provérbios e começar a ver, ler, reler e aplicar os conselhos de Salomão, a Bíblia Sagrada, para a sua família, para que possamos então experimentar sim esse lugar de refúgio, lugar de apoio, segurança e proteção. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus. Caio bem em dias de escuridão, ações de luz, para o bem de todos e não só de uns. Faz bem em meio a tantos medos ecoar a voz do amor, nutrindo a esperança, aliviando a dor. A nossa empatia ameniza sofrimentos, trazendo em meio ao pranto um pouco de alegria. Assim ninguém precisa usar tantos argumentos para cuidar bem do outro. A
cada novo dia com amor. Oh, 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 com amor. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo quem Deus ama. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Oh, 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 oh. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo quem Deus ama. Cuide bem, amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo aquele a quem Deus ama e você chama de meu amor. Oh, 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 oh. Cuide bem, cuide bem, cuide bem de quem você quer bem. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz, para o bem de todos e não só de um.